Meus irmãos, conforme nós adiantamos, daremos início hoje a algumas exposições neste precioso livro das Escrituras, que é o Evangelho de Marcos. Para estas exposições, além do estudo na Bíblia, da oração, da meditação na Palavra de Deus, nós fazemos uso também de algumas pesquisas de alguns autores, dentre estes um livro que inclusive eu aconselho os irmãos a lerem, A Cruz e o Rei, de Tim Keller. Abramos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o verso de número 13. Marcos 1, de 1 a 13. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da cidade, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, há pessoas que são como uma esponja, que tem uma facilidade, uma tendência muito grande em atraírem aquilo que é mal, que é ruim, que é triste. Tais pessoas começam a pensar de forma negativa, vão criando certas revoltas no coração, falta-lhes esperança e para alguns até razão para viver. Mas, meus queridos, quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, nós achamos na presença do Senhor o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo e o que traz esperança e vida a todos nós. O salmista, logo no Salmo 1, afirmou que encontrara prazer para a sua vida na lei de Deus. E quando ele chega no Salmo 16, no verso 11, o salmista afirma: Tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos nos convida, logo no início, logo no princípio, a participarmos da comunhão agradável, prazerosa que existe entre as próprias pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O Evangelho de Marcos, como o próprio nome indica, foi escrito por João Marcos. Como nós adiantamos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Depois foram escritos os outros, Mateus, Lucas, João. Este João Marcos foi o mesmo companheiro de Paulo e Barnabé das jornadas missionárias. Houve um homem, um bispo, que pastoreou em Hierápolis, viveu entre os anos 65 ou 60 a 135. Veja bem, ele nasceu ali ainda bem nos primórdios do cristianismo. O Senhor Jesus tinha sido crucificado há 20 e poucos anos, quando ele nasceu. Ele conheceu o apóstolo João, falou com o apóstolo João. E Papias afirmou o seguinte: Marcos foi secretário do apóstolo Pedro e foi tradutor do apóstolo Pedro. Meus irmãos, Marcos escreveu este evangelho registrando os relatos que pessoalmente ele recebeu do apóstolo Pedro. Que informação maravilhosa, irmãos. O Evangelho de Marcos foi escrito em uma época que a igreja cristã passava por algumas adversidades ferrenhas. Foi escrito durante o reino do imperador Nero. Nero foi o grande perseguidor dos cristãos, que matou muitos cristãos, o mesmo que mandou incendiar Roma e colocou a culpa nos cristãos. O Evangelho de Marcos apresenta o Senhor Jesus como rei, Deus, mas também como servo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos pecadores. Este Evangelho de Marcos, apresentando-nos a pessoa e as obras de Jesus, é um convite de Deus para nós. É um convite para que você seja um discípulo de Jesus servindo o Mestre. E logo neste primeiro capítulo, nós temos a apresentação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, trabalhando juntos para a salvação dos pecadores, em uma harmonia, em uma comunhão fervorosa, agradável. E logo no primeiro capítulo nós temos também o convite para que nós venhamos participar desta comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, irmãos, nesta noite nós falaremos sobre o eterno propósito divino de comunhão. Há um propósito de Deus que exista comunhão entre Ele e o seu povo. É um propósito eternamente vivido pela Trindade. De maneira linda, preciosa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo vivem desde a eternidade esta comunhão prazerosa, esta comunhão amável, feliz, antes de existir mundo, antes de existir qualquer coisa. A palavra de Deus registra-nos que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. A palavra de Deus apresenta o Senhor Deus, criando todas as coisas pela sua palavra. E o apóstolo João afirma que Jesus é a palavra e sem ele nada do que foi feito se fez.
Portanto, desde o princípio lá estavam o Pai, o Filho, o Espírito Santo, juntos de forma harmoniosa, para operar uma criação tão linda e tão maravilhosa que nós temos hoje. E quando nós lemos o primeiro capítulo de Marcos, nos traz à memória o princípio quando a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos, trabalhando pela criação. Aqui em Marcos eles estão juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando de forma harmoniosa, prazerosa. É claro, não pela criação, mas pela recriação, pela reconstrução de tudo que foi maculado pelo mal, maculado pelo pecado. É por isso que Marcos apresenta o Evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias prometido, que é o Filho de Deus. Mas logo em seguida, Marcos afirma que João Batista veio cumprindo a profecia, batizando as pessoas com água, o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Mas João Batista diz duas coisas. Primeiro, que ele não era digno de desatar as sandálias das correias, as correias das sandálias de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que agiu desde a eternidade e desde o princípio na criação. E João Batista diz também que ele batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. Portanto, João Batista aponta para Jesus e aponta para o Espírito Santo. E logo em seguida, Jesus é batizado e acontece aquele fato glorioso. Imagine você, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e o Pai proclamando com sua voz forte, mas ao mesmo tempo doce: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ah, meus irmãos, as três pessoas da Trindade estavam ali vivendo a comunhão prazerosa, alegre. E interessante, irmãos, quando diz que o Espírito Santo desceu como forma de pomba, às vezes nós perguntamos, mas por que esta comparação com pomba? Qual outro relato nas Escrituras nós temos de Jesus sendo comparado com pomba? Targums é a escritura do Velho Testamento que os judeus usavam naquela época, traduzida no hebraico, no aramaico. E o texto bíblico do Targums disse que o Espírito Santo pairava como pomba na criação. Agora, o relato que nós temos aqui é que é o Espírito Santo, unindo a criação com este ato de recriação. O Espírito Santo desceu como pomba agora para trazer uma nova vida a este mundo pecador. Lá estava a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E C.S. Lewis descreve essa ação de comunhão da Trindade usando uma figura que às vezes para nós pode nos assustar um pouco, mas ajuda a entender. Ele descreve aquela ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo como se fosse uma dança, onde cada pessoa da Trindade não girava em torno de si mesma, mas girava em torno da outra pessoa da Trindade, para admirar,
para exaltar, para revelar o prazer que existe no relacionamento da Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, há pessoas que estão vazias, que estão infelizes. Há pessoas que estão dizendo: é preciso tomar alguma medida e alguma atitude na minha vida para as coisas mudarem. Há pessoas que dizem: eu preciso fazer uma viagem. Quem sabe por meio desta viagem eu voltarei renovado e mudado. O problema é que os efeitos desta viagem podem durar pouco e ainda pode voltar com o bolso vazio. Outras pessoas dizem: eu preciso sair às compras porque isso me dá prazer. Para outros, o prazer e a solução de seus problemas é, como o pessoal diz aí popularmente, enfiar o pé na jaca. Vai se alimentar do que pode e do que não pode, quem sabe isso vai resolver. Meus amados, só existe um caminho para nós. Somente participando desta comunhão bela, prazerosa que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente esta participação na Trindade, excelsa, bendita e gloriosa, pode produzir na nossa vida realização, prazer, esperança e tudo de bom que o ser humano precisa. Você não vai achar nas coisas, você não vai achar nas pessoas, mas você vai achar no Senhor, porque nele há plenitude de alegria, na destra dele delícias perpetuamente. Isso nos leva a um segundo pensamento aqui. Qual é este segundo pensamento que nós podemos extrair daqui? É o seguinte, que o propósito eterno de comunhão de Deus com seu povo é um propósito diligentemente trabalhado para nos incluir. Ele é inclusivo. Você já viu aquele clubinho de meninas? Às vezes acontece com os meninos, mas acontece mais com as meninas. Aquele clubinho de amizade que ninguém mais entra. Meus irmãos, não é assim que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalha, porque Ele quer nos incluir nessa comunhão maravilhosa. Ele abre as portas para nós. Mas como? Irmãos, antes de existir qualquer coisa, antes de existir o ser humano, Deus precisava ter nos criado. Para quê? Para louvá-lo. Havia louvor entre as pessoas da Trindade. Para ter comunhão com Ele, havia comunhão plena e perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles já eram completos e são completos. Mas o Senhor nos criou, porque no seu caráter de amor, de bondade, Ele quis repartir conosco as perfeições dEle. E Ele então nos atraiu para nós participarmos desta comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui no início do Evangelho de Marcos nós achamos estas verdades aqui apresentadas. Quem é Jesus? Ele é o Messias, o ungido que o povo aguardava durante séculos. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para buscar e para chamar cada um de nós. Vinde a mim, venha participar desta comunhão maravilhosa que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo que se manifesta ali. João Batista diz: eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Só ele pode lavar o coração, só ele pode regenerar, só ele pode dar novo nascimento, só ele pode dar nova vida. E ele está trabalhando para isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando diligentemente para isso.
Não, meus queridos, a porta não está fechada. O Senhor abriu a porta para nós, para nos incluir nesta comunhão. O Senhor não apenas abriu a porta para nos incluir nesta comunhão eterna e gloriosa. O Senhor nos convida a participar desta comunhão. Mas o Senhor não apenas abriu a porta, não apenas nos convida, mas o Senhor também trabalha para nos incluir nesta comunhão. O trabalho de Jesus foi árduo, foi pesado, foi extremamente penoso aqui neste mundo pecador. O trabalho do Pai, o Pai estava ali. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Às vezes nós estamos ouvindo as pessoas dizerem: eu odeio, eu detesto fulano, ciclano, relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, em atritos, em conflitos, mas entre a Trindade o Pai está dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E estas palavras do Pai foram palavras fortalecedoras para que o Senhor Jesus pudesse percorrer todo o caminho que estava pela frente, ir até a cruz e dar a vida para incluir-nos nesta comunhão santa, maravilhosa e eterna. Há da parte do Senhor o convite para que cada um de nós participemos desta comunhão santa e gloriosa. Quando o Senhor Jesus esteve no Monte da Transfiguração, nele refletiu um pouco das perfeições e da glória do Pai. Pedro não se conteve e disse: vamos fazer 3 tendas aqui, porque é bom demais estar neste lugar. Ah, meus queridos, nós não acharemos a plenitude, a vida, não acharemos paz e não acharemos esperança em nenhuma outra fonte, senão no Senhor. Somente no Senhor. E Ele nos inclui, Ele se prontifica a nos incluir. Venha correndo para o Senhor, não perca tempo, não viva a sua solidão desamparado, não viva as suas tristezas e os seus conflitos distantes do Senhor. Venha à presença do Senhor, lance-se aos braços de Jesus, coloque-se diante dos pés de Jesus. Existe uma comunhão eterna entre as pessoas da Trindade, mas é uma comunhão que nos inclui, que nos recebe. Mas, irmãos, para finalizar, esse texto bíblico nos leva também a pensar em um terceiro aspecto. É que este propósito divino de comunhão, que é um propósito eterno, ele é insistentemente resistido. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, havia entre as pessoas da Trindade desde o princípio uma comunhão agradável, uma comunhão prazerosa. Deus criou o homem, a mulher, e os incluiu nessa comunhão prazerosa e agradável. Mas foi nessa ocasião que entrou este personagem, Satanás, que é uma pessoa. Não estou dizendo ser humano, estou dizendo pessoa, que age para o mal. E a ação dele foi tirar homem e mulher deste relacionamento de comunhão com a Trindade e colocá-los à parte, separados deste relacionamento de comunhão, expostos a este mundo. E é este o quadro que nós estamos vendo hoje. Pessoas que saem desta esfera de relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo, vivem sós,
corações vazios, almas vazias, angústias diversas, tentando se apegar a coisas e pessoas para achar algum significado na vida. O evangelista Marcos nos mostra que no início do trabalho do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para restaurar-nos a comunhão com Ele, para buscar o pecador que se afastou, para nos trazer novamente aos braços do Senhor, novamente entrou Satanás. E Jesus no deserto, diferente dos outros evangelistas, aqui afirma que ele foi tentado durante os 40 dias, não apenas só no fim. Meus irmãos, mesmo estando em uma cidade como Uberaba, mesmo estando cercado de pessoas, nós podemos viver desertos, porque estamos em um mundo mau e pecador. O Senhor Jesus, durante aqueles dias, esteve entre feras. E veja a ligação que existe. Na época em que o evangelista Marcos escreveu, Nero lançava os crentes às feras. Com estas palavras, o Senhor estava dizendo aos crentes naquela época: fiquem firmes, porque se vocês têm sido alimento de feras, se vocês têm sido atacados por feras, se vocês têm sido perseguidos, em primeiro lugar o Mestre, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, esteve no deserto no meio de feras também. De repente, a fera é seu patrão, é seu funcionário. De repente, a fera é a pessoa com a qual você está tendo alguma dificuldade. De repente, a fera é aquela pessoa que persegue, enfim, se opõe. Não sei, mas neste mundo que pode ser comparado a deserto, nós experimentamos feras também. Mas o que nós vemos aqui é que há uma insistência de Satanás para tentar impedir o propósito do Deus Pai, Filho e Espírito Santo de estabelecer um relacionamento de comunhão com seu povo. E durante todo o ministério de Jesus, nós encontramos o Filho de Deus sendo perseguido pelos fariseus, nós encontramos o malfeitor da cruz dizendo: se és Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. E lá na tentação, o diabo disse: lança-te lá embaixo, porque queria comandar a vida de Jesus. Mas Jesus não veio para ser comandado por Satanás, e você não é chamado por Deus para ser comandado por Satanás, você é chamado por Deus para desfrutar desta comunhão com o Senhor, com a Trindade, comunhão verdadeira, prazerosa, que existe somente na presença do Senhor. Mas diante dessa ação de Satanás resistindo ao propósito de comunhão de Deus, eu quero que você guarde duas verdades. A primeira: mesmo estando no deserto e entre feras, o Senhor está presente para te servir. O Senhor estava presente com os anjos para servir Jesus lá no deserto. O Senhor está presente aqui para nos servir com a palavra que nos alimenta. O Senhor está presente para nos servir com a presença do Espírito Santo que nos consola. O Senhor está presente aqui para falar ao nosso coração, para fortalecer a nossa alma, para guiar a nossa vida, para ser o nosso Salvador. Segundo lugar, segunda verdade: mesmo estando no deserto e sendo tentado por Satanás e sabendo que Satanás quer impedir o propósito de Deus de estabelecer a comunhão eterna com seu povo, a palavra de Deus nos mostra que o propósito de Deus é imutável, o propósito de Deus é eterno, e a palavra de Deus nos mostra que haverá uma multidão na glória com o Senhor, participando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de uma comunhão prazerosa e eterna no céu. E Apocalipse, de forma resumida, nos diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens,
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aí você pode dizer: perdeu, Satanás. Perdeu. Perdeu porque o Deus Pai, Filho e Espírito Santo reinará para sempre com seu povo em perfeita comunhão na glória. Meus irmãos, nós vimos que existe uma comunhão eterna, agradável e prazerosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos que esta comunhão não é um clube exclusivista. Nós vimos que esta comunhão nos inclui, nos convida a participar, abre as portas, nos chama e trabalha para que nós participemos desta comunhão. Nós vimos que alguém se levanta resistindo ao propósito desta comunhão, e este alguém é Satanás. E você precisa abrir o olho com isso, porque às vezes você diz: um irmão na igreja me desagradou, eu nem vou à igreja mais. Mal sabe você que não é aquele irmão, que é o diabo querendo te tirar mesmo da presença de Deus. Porque ele quer impedir este relacionamento de comunhão. Mas para finalizar esta palavra e para aplicar ao nosso coração, sabendo que existe um propósito eterno de comunhão procedente do Senhor, os versos 14 e 15 trazem um apelo ao nosso coração. Qual é o apelo? Versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, a porta de entrada: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrepender dos pecados é você voltar, mudar de direção. É você dizer: eu vou abandonar este estilo de vida que eu tenho e eu vou crer em Cristo, meu Salvador, as boas novas do céu. E eu vou participar desta comunhão proposta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porque eu sei que só este é o caminho. Porque somente na presença do Senhor há plenitude de alegria, e à destra do Senhor delícias perpetuamente. Arrependa. A Bíblia diz que todos são pecadores. O arrependimento envolve mudança de atitude diante do Senhor e aceitação do Evangelho, das boas novas da graça. A graça que é maravilhosa. Coral, vida e louvor.
irmãos, oremos ao Senhor e que pela graça e poder de Deus, todos nós nesta noite possamos sair dizendo: Senhor, eu não posso ficar fora desta comunhão linda que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor resolveu nos incluir, nos convida e trabalhou para nos incluir. Satanás diz não, mas nós dizemos sim, Senhor. Em pé, oremos. Meus irmãos, chega aqui às nossas mãos a informação que nosso irmão, senhor Eli, fez o cateterismo, deu uma parada e ele foi levado para o hospital Mário Palmério. Isso mesmo, Mário Palmério, onde deverá estar na UTI. Então, continuemos orando a Deus pelo Eli, continuemos orando a Deus pela família, pedindo a Deus que os guarde e os abençoe. Oremos. Pai, nós te damos graças porque na presença do Senhor, como vimos na tua palavra, existe comunhão verdadeira, prazerosa, agradável, e nós não queremos ficar de fora desta comunhão. Mova, ó Deus, toda a tua igreja, todo o teu povo, à compreensão da tua palavra, ao atendimento da tua palavra, ao arrependimento dos pecados, à confissão de Jesus como Salvador e Senhor. Leva-nos, ó Deus, na tua paz aos nossos lares, que a tua bênção se estenda a teu servo Eli, a toda a família, que o Senhor os guarde, os abençoe dentro dos teus propósitos perfeitos para com a vida dos teus servos. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para sempre. Amém. Amém.